De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 2.200 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado estão curadas. E a pergunta agora é exatamente esta: depois de vencida a batalha, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter? Como é o depois? Lucas Moura já está conosco, ele vai trazer a resposta para essa e também para outras perguntas. Não é isso? Seja bem-vindo, boa noite, Lucas. Boa noite, Cocino. Boa noite também a todos que nos acompanham. É exatamente isso. A preocupação não deve ser apenas em combater a doença enquanto ela ainda está no seu corpo, mas também com o pós, né? Um processo de reabilitação que é necessário também. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a doutora Mariela Comete, que ela é infectologista, vai conversar com a gente a partir de agora. Doutora, obrigado por estar aqui, bem-vinda ao Jornal do Estado. E eu quero falar sobre esse processo de reabilitação. É natural e é necessário para alguns tipos de pacientes, né? Explique para a gente. Boa noite. Com certeza, o paciente pós-doença infecciosa viral, que é a COVID, ele deve sempre lembrar que ele tem uma possibilidade de reversão das sequelas que essa doença pode deixar entrando para um projeto de reabilitação. A gente faz um paralelo muito grande lá na clínica e a gente fala que as pessoas que tiveram derrame, as pessoas que tiveram fraturas e que ficaram com restrição, elas pediram aos seus médicos para que fizesse uma reabilitação, uma fisioterapia motora. E esses pacientes, a gente quer despertar nos pacientes que tiveram COVID, que ficaram sob isolamento domiciliar ou que ficaram também sob isolamento nos hospitais com restrição, que eles têm que pedir aos seus médicos a possibilidade deles voltarem ao normal através de um projeto de reabilitação, de fisioterapia, que a gente nem pode chamar só de fisioterapia respiratória. A gente tem que fazer fisioterapia motora e respiratória nesses pacientes. Então, a reabilitação cardiopulmonar deve ser lembrada por todos os colegas e exigida pelos pacientes. O caminho, então, é o paciente, depois de recuperado da COVID, procurar um profissional também para falar de possíveis sintomas que ainda esteja sentindo, como cansaço, por exemplo. Exatamente. A avaliação médica pós-Covid, depois do período de transmissibilidade, que são os 14 dias, ela é muito necessária e muito importante, mesmo que o paciente não tenha tido o acometimento respiratório como principal sintoma. Eu falava mais há pouco a você que às vezes o paciente tem só uma diarreia e ficou internado porque desidratou e teve uma febre e ele já tem aí 50 anos. Quando a gente, na entrevista no consultório, esse paciente fala: doutora, eu corria e não consigo correr mais. A gente avalia esse paciente, avalia a função desse pulmão e do coração de um paciente que ficou sob isolamento, sem suas atividades durante 14 dias, perdeu peso, perdeu músculo, perdeu a habilidade do coração. Então ele precisa, para voltar às suas atividades, ser inserido num projeto de reabilitação. Então isso é muito importante, tanto a avaliação médica após o tempo de isolamento, quanto a reabilitação propriamente dita. E é um processo de reabilitação que pode começar em casa. Com certeza. Como a gente conversava, a gente tem que lembrar que o paciente que fica no internamento hospitalar, ele tem a fisioterapia dentro do período intra-hospitalar. O paciente que faz o isolamento domiciliar, ele pode ser acompanhado pelo telemonitoramento. Pode passar por uma teleconsulta que foi autorizada tanto pelo CRM e ele pode passar pelo acompanhamento com a fisioterapia através de telemonitoramento, que o CREFITO também liberou para ser feito. Doutora, e aí, ser inserido no presencial. Qual é a porta de entrada para esse processo de recondicionamento, esse processo fisioterapêutico, digamos assim? Qual é o profissional que ele deve procurar a princípio? Um infectologista? Qual seria exatamente? Na verdade, qualquer médico que estiver fazendo atendimento do paciente pós-Covid, seja ele o especialista, o infectologista, que com certeza as pessoas se sentem mais seguras quando procuram na pós-alta ou na recuperação da Covid, quanto qualquer outro médico, médico da família. A gente tem visto vários médicos que são clínicos gerais ou de outras especialidades perguntarem para a gente como é que encaminha. Então, basta encaminhar para um serviço de referência que tenha uma reabilitação cardiopulmonar. Doutora, aproveitando a oportunidade da senhora estar aqui conosco, eu acho que é importante a gente reforçar para toda a população a necessidade de seguir o isolamento social e todas as recomendações de combate à Covid, né?
Com certeza, isso é um ponto muito importante até na recuperação do paciente. Muitas vezes, os pacientes que já passaram pelo período de doença falam assim, olha, mas agora eu já tive e não tem mais problema. E aí, relaxam nas medidas de prevenção. Lembrando que nem todo mundo da casa, a gente sabe se infectou durante o mesmo tempo. Então, se a gente faz o relaxamento dessas medidas, eu posso correr o risco de levar novamente para dentro da minha casa e contaminar as pessoas da minha casa. Já há algum tipo de estudo, doutora, que comprove que quem teve Covid-19 não terá mais, que ele fique imune? Existe um estudo comprovando isso? Veja, a imunidade, né, que a gente adquire, ela é calculada através do anticorpo de memória, que é o IgG. Ainda não se sabe se essa imunidade vai ser duradoura ou se ela vai ser uma imunidade transitória. Eu sempre respondo para os pacientes no consultório o seguinte: quantas vezes a gente pegou gripe na vida? Então, são vírus muito espertos, que fazem mutações. Então, às vezes, você pode não pegar mais o SARS-CoV-2, mas pode acontecer qualquer mutação nessa família de coronavírus e a gente vir a desenvolver uma outra doença, infelizmente. A gente está vivendo um dos momentos mais sérios em nosso estado, talvez, de toda essa onda da Covid-19. A senhora avalia dessa forma também? Eu acredito que o cenário realmente já começou a ficar muito desfavorável. A gente tinha um cenário mais confortável, que teve um delay aí do Sudeste, que os principais estados, São Paulo, Rio de Janeiro, viveram alguns meses atrás, e é o que a gente está vivendo. Os serviços começaram a não conseguir rodar os pacientes, então eu não consigo dar alta, então eu não tenho mais a vaga. Os leitos de enfermaria e os leitos de terapia intensiva chegaram aí próximos já à sua capacidade máxima, tanto na rede pública e na rede privada, e acontece aquele velho comentário que a gente falava, vamos segurar a curva, porque se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, eu vou saturar o serviço de saúde. Então, a gente está muito próximo da saturação do serviço de saúde, onde a gente vai entrar naquela problemática. Será que a gente vai ter que escolher quem é que vai ter acesso ao leito de terapia intensiva? Tivemos alguns países na Europa que chegaram a ter que fazer essa escolha. Então, pacientes acima de 80 anos não tinham direito às vagas de UTI, ficariam esperando o desfecho em vagas que não eram as que eles necessitavam naquele momento. Obrigado, Lucas. Obrigado, doutora Marcela. Interessante também, interessantes os detalhes relacionados à recuperação.